meu lugar, é uma grande alegria estar mais uma vez, já que esteve em todos os simpósios e a fundação da PET, nesse simpósio e sempre fazendo abertura dos diversos simpósios que participei. E a escolha do tema, quando nós estamos conversando, Marcelo e eu, é uma tentativa de resgatar um pouco o que o Código Tributário Nacional apresenta, à luz de todas as alterações, muitas vezes até de natureza de jurisprudência administrativa, com uma certa desfiguração daquilo que foi a intenção dos pais do direito tributário no Brasil, à época que as leis eram feitas por juristas e não por regulamenteiros, e, portanto, era um direito muito mais estável do que aquele que nós temos. Mas são dispositivos que aí estão, que têm eficácia de lei complementar e que vale a pena um reexame. Até porque fala-se pouco no Código Tributário, que tem toda uma sistemática do lançamento nos artigos 142 a 149, e que, como lei complementar, ela deve condicionar toda a legislação ordinária, muitas vezes ordinaríssima, que tem sido produzida nos últimos tempos e que não permite aquilo que é a essência do processo administrativo e do processo judicial, é que dá garantia ao pagador do tributo. E eu começo, e vou dividir em três partes a palestra. Uma primeira, lembrando um pouco os trabalhos constituintes. Segundo, analisando o Código Tributário à luz das duas leis, a lei anterior, de 1972, o decreto, e a própria lei atual do processo administrativo. E, por fim, analisar por que também hoje nós temos uma perda do que foi o ideal dos que elaboraram o Código Tributário Nacional, dos direitos dos contribuintes, em função de uma realidade econômica na qual farei a terceira parte, um exame, digamos, da crise econômica que o Brasil está passando e por que a necessidade de recolher tributos para cobrir um déficit primário, um superávit primário que eles nunca conseguem, vai eliminando o direito de defesa dos contribuintes com aspectos de natureza formal e não como foi a intenção do nosso legislador complementar, ordinário, quando redigeu a lei, mas complementar a partir da Constituição de 1967, na questão do lançamento. É interessante o seguinte, nessa primeira parte dos trabalhos constituintes, a Constituição foi elaborada após 3 meses de audiências públicas. Está comemorando 25 anos e Fernando Henrique e Mário Covas, eles definiram que deveria haver 8 comissões e 24 subcomissões. Essas 8 comissões seriam temáticas, geraram os 8 títulos da Constituição, e cada comissão teria 3 subcomissões. E o título 6º da Constituição, que seria a comissão número 6 da Constituinte, foi dividido em 3 subcomissões, uma do sistema tributário, uma das finanças públicas e outra dos orçamentos. Na do sistema tributário, houve uma concentração de constituintes que entendiam direito tributário. Se procurou dar presidência ao Francisco Dornelles, que tinha sido secretário da Receita Federal, ministro da Fazenda, e a relatoria, a vice-presidência Mussa Demes, um deputado do Piauí, que tinha sido secretário de Fazenda do Piauí, e a Fernando Bezerra, do estado de Pernambuco, um deputado também envolvido com questões tributárias. A presidência da comissão ficou com José Serra, e tínhamos os 24 componentes, pessoas como Roberto Campos, pertencendo àquela subcomissão de tributos. Eu fui um dos primeiros convidados a fazer uma audiência pública. As audiências públicas eram para os constituintes ouvirem
a opinião de especialistas, a fim de começarem a elaborar o texto posteriormente. E, na minha exposição de um dia inteiro, de manhã e à tarde, e sabatinado, eu apresentei, evidentemente, uma série de ideias. Algumas delas ficaram no texto constitucional. Por exemplo, quando o projeto final levantado pela Comissão de Finanças, quando foi levado à Subcomissão de Tributos, levado à comissão, eles tinham liquidado o Código Tributário Nacional sem perceberem. Eles tinham colocado no artigo 146 da Constituição que lei complementar estabelecerá em inúmeros cláusulas, apresentaram as hipóteses que lá estão. E quando o Dornelles, que nós mantivemos, depois da audiência pública, contato permanente, como sabemos, com o Paturi, que auxiliava o Dornelles, com o Fernando Bezerra, com o próprio Serra, com o Roberto Campos, eles me mandaram o texto para ver o que achava daquela aprovação, já texto aprovado. Eu liguei para o Dornelles, não havia internet na época, era tudo por fax, e conversamos 1 hora, mais ou menos. Eu dizia: Dornelles, você acaba de incinerar metade do Código Tributário. Ele disse: mas por quê? Ele disse: você pôs números cláusulos. O artigo 146 diz: lei complementar determinará, entende? E apresenta as hipóteses, tudo que não estiver nessas hipóteses está fora, deixa de ser lei complementar. Disse: mas eu não posso fazer mais nada, já foi aprovado, o que você sugere? Digo: sugiro é dar uma solução de natureza vernacular, entende? Vocês não têm que passar por uma comissão de redação, então acrescente uma palavra que torne os números cláusulos em uma lista exemplificativa. E eu dei ao Dornelles a ideia, eu conto isso no primeira edição, nós fizemos um programa de televisão só sobre essa palavra, na época do Ferreira Neto, eu e o Dornelles, acrescentei o especialmente. Então, lei complementar determinar especialmente sobre as hipóteses. Com isso, preservamos todo o Código Tributário Nacional. E esse advérbio salvou metade do Código Tributário Nacional. E um dia nós fizemos, quando já a Constituição aprovada, um programa com o Ferreira Neto e contamos que a solução vernacular equacionara o problema. Mas o aspecto, por que eu conto isso? Porque um dos aspectos fundamentais da discussão foi de que o tributo é uma norma de rejeição social, era a tese no meu doutoramento, que o tributo é uma norma de rejeição social, então toda a legislação deveria ser voltada para a defesa do contribuinte. Não haveria sentido o Leomar Balheiro ter escrito um livro, Limitações Constitucionais do Poder de Tributar, se não fosse uma norma de rejeição social. É que, se não houver limitações, o Estado avança sempre, e todas as revoluções, todas as constituições, elas surgiram efetivamente de revoltas tributárias. As 3 mais importantes constituições do constitucionalismo moderno foram 3 revoluções tributárias. Os barões ingleses contra João Sem Terra, criando a Magna Carta Baronarum, que até hoje é a Constituição dos ingleses, aquelas 2 declarações de direitos, no século XVII. A Revolução Americana, que foi contra o aumento de tributos pelas leis Townshend, que gerou a Constituição Americana, e a Constituição Francesa de 1791, que representou uma reação contra o aumento de tributação do Luís XVI. O que vale dizer, toda a natureza do tributo é que, se não houver limitações na lei, se termina avançando sobre o cidadão. Os cidadãos contribuintes, na Idade Média, eram chamados de escravos da gleba. Tudo o que eles produziam se transformava em tributos que eles tinham que dar em espécie para os senhores feudais. E a tese que foi levantada na Constituinte, importante, foi de limitações constitucionais ao poder tributar, como uma seção tão relevante quanto as demais seções, que eram 5 apenas, que estavam trabalhando. As limitações constitucionais do poder tributário havia em diversos dispositivos da Constituição anterior. E a tese que foi levantada nas audiências públicas e nas conversas com o Dornelles, por que não concentrarmos todas as limitações numa única sessão?
E se os senhores abrirem a Constituição, os senhores vão verificar que dos artigos 165 a 169, o que nós, 145 a 149, o que os senhores têm é a definição de 3 princípios fundamentais, que é a capacidade contributiva, a lei complementar e as espécies tributárias. Depois vem limitações constitucionais ao poder tributar. Como é uma norma de rejeição social, o constituinte tem que dar garantia ao contribuinte. E esta garantia ao contribuinte é fundamental e que tem que ter mais importância do que depois os outros títulos, impostos da União, impostos dos estados, impostos dos municípios. No 149, nós já tínhamos, no 145 a 49, já tínhamos espécies tributárias, as 5 espécies tributárias definidas. Os impostos sem necessidade de classificação, porque haveria depois a definição de cada um deles, definição para taxas, definição para contribuição de melhoria, definição para contribuições e para empréstimos compulsórios, 148, 149, 145, 2 e 3. Ora, por que eu trago isso? Porque é evidente que nos trabalhos constituintes o que se pretendeu foi realmente garantir, num regime democrático, aquilo que era fundamental, o direito do contribuinte de ter seus direitos assegurados. E a linha de que o Código Tributário Nacional era um código tributário bom, feito à época por realmente Amílcar Dias de Souza, Amílcar de Araújo Falcão, Rubens Gomes de Souza, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende, Gilberto Lioa Cantos, uma pleiade de pessoas que entendiam de direito tributário, ele deveria ser preservado e foi recepcionado pela Constituição, e que o princípio de limitações constitucionais ao poder tributar era uma garantia que tinha que se dar, num regime democrático, ao cidadão. Eu me lembro que, em 81, eu fui convidado para participar de um seminário nos Estados Unidos pelo governo americano, e, naquela época, éramos 9 convidados de 9 países diferentes, eu era o único da América Latina, e quando nós fomos recebidos pelo secretário do Tesouro americano, e que nos apresentou o secretário, que seria o secretário da Receita Federal no Brasil, nessa entrevista dos 9, que eram todos vinculados à matéria econômica, o presidente do Banco Central do Haiti, o primeiro chefe de gabinete do primeiro-ministro da Iugoslávia, um secretário de Estado do governo da Grécia, éramos 9, e ele começou a explicar como é que se discutia nos Estados Unidos os projetos de lei. E houve uma pergunta, ele disse, olha, aqui quando nós fazemos qualquer aumento tributário, a primeira coisa que faço é chamar o presidente da Associação Nacional dos Contribuintes, que é muito forte. E eu tive com esse presidente também em contato em 81. Porque se nós não conseguimos convencer a Associação Nacional dos Contribuintes, nós teremos muitos problemas em aprovar no Capitólio. Daí ele me fez uma pergunta, era 81. Como é que os senhores fazem no Brasil? Eu disse, olha, no Brasil eles emitem um decreto-lei e nós somos obrigados a obedecer, porque estávamos naquele período em que não havia direito dos contribuintes. Não é? Disse lá, a discussão é muito pequena, e ainda nós estamos no Estado que está se lutando, eu era conselheiro da ordem, para nós, enfim, voltarmos a uma democracia, mas eles fazem a lei e nós somos obrigados. Esse depoimento eu também fiz na Constituinte, e se senhores verificarem, limitações passou a ser uma seção que não se dá importância, mas se discutir o que foi os debates constituintes, foi para mostrar o seguinte, o contribuinte, num regime democrático, tem que ter um tratamento especial. Daí a ideia de um Código de Defesa do Contribuinte, que a Receita Federal denominou de Código do Sonegador e que nunca foi adiante. Felizmente, o governo de São Paulo, eu não sei se os senhores sabem, tem o CODECON. Há 10 anos temos um Código de Defesa do Contribuinte, paritário, presidido por um contribuinte e não por um membro da Secretaria. Saiu agora, e valeria a pena os senhores procurarem, os comentários do Código de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo. Inclusive, eles pediram, eu prefaciei esse comentário, feito só por conselheiros do CODECON,
Quer dizer, São Paulo fez aquilo que a Receita Federal impede que se faça no Congresso Nacional, um Código de Defesa do Contribuinte, como existe em maior parte dos países civilizados. O Brasil é que não tem. Por que eu trago isso? Agora, é para mostrar que a ideia na Constituinte foi uma defesa maior dos contribuintes. Não considerar que todo contribuinte é presumivelmente um sonegador e que todos os fiscais da Receita Federal e todo o governo são vestais e que, efetivamente, nós temos que sempre pagar, porque o interesse público está acima de qualquer interesse, apesar de nós sabermos que do que nós pagamos de tributo volta pouco em nível de serviços públicos, é o que deveria acontecer. E aí eu já passo para a segunda parte. Feita essa introdução para mostrar a importância, eu volto a examinar o lançamento, mas à luz dessa concepção da produção do Código Tributário Nacional, daqueles que entendiam de direito e prepararam do artigo 142 a 150, a 149, o que seria o lançamento. E, de início, se nós examinarmos, há 3 artigos fundamentais no Código Tributário. Primeiro, é o 113, que define o que é obrigação tributária, e, ao definir o que é obrigação tributária, mostra que a obrigação tributária é constituída de 2 elementos, do tributo e da penalidade. Penalidade é a obrigação tributária. Quando os senhores veem nos jornais a carga tributária no Brasil é de 35% do PIB, é só tributos. Eles não consideram desses 35% todas as penalidades e multas, apesar do Código Tributário Nacional colocar 113, que o tributo e a penalidade constituem a obrigação tributária. O que vale dizer, eles têm esse sentido de que compõem uma mesma realidade. E o que é um tributo acrescido, a obrigação tributária da penalidade, na sua inadimplência ou na aplicação das penalidades constantes da legislação. Aí vem a segunda dispositivo, antes de chegarmos ao 142. É o 139 que diz que o crédito tributário, e é interessante a expressão utilizada, o crédito tributário decorre da obrigação tributária. O crédito decorre da obrigação tributária, que é formada de tributo e penalidade pelo 113. E tem a mesma natureza desta. Então, nós temos uma dualidade na definição do que seja o crédito tributário. Quer dizer, na obrigação, no lançamento, nós temos a obrigação tributária e o crédito tributário, que é a obrigação quando entra no universo administrativo. Crédito tributário é, portanto, idêntico à obrigação tributária, mas ele só passa a existir quando entra para o universo administrativo. E só entra no universo administrativo pelo lançamento. Em outras palavras, nós podemos ter uma obrigação tributária e esta obrigação tributária não ser transformada em crédito tributário, sem analisar o problema da anistia, de isenção do artigo 175, quando entra pelo lançamento no conhecimento, se por acaso o contribuinte não fizer naturalmente o seu pagamento. Quer dizer, na prática, nós temos o lançamento, aquilo que representa o direito do fisco, no momento em que ele, tendo conhecimento, ou ele percebe que o contribuinte adimpliu a sua obrigação tributária, ou ele tem o direito de transformar aquela obrigação, antes não conhecida, em crédito tributário. E vem o artigo 142, que é claríssimo ao dizer o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa, e aqui põe no singular, a autoridade administrativa, constituir o crédito tributário, aquele do artigo 139. O crédito tem a mesma natureza da obrigação tributária. Então, ele constitui, é o agente fiscal, ele é que constitui o crédito tributário pelo lançamento. Então, o lançamento é o ato de constituição do crédito tributário
na medida em que essa obrigação não seja naturalmente adimplida. Então, cabe, portanto, à autoridade ministerial constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido. E as 4 fases, como é que vamos, tudo bem? E as 4 frases do lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo. Não é processo, procedimento administrativo. O processo é o conjunto de atos, inclusive, em que o procedimento se desenvolve. Administrativo tendente a verificar, cabe ao agente fiscal ele verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, as 4 fases, e, nesse momento, como o lançamento é competência dele, exclusivamente dele, ele, nessas matérias, ele faz o lançamento, ele constitui, e, nesse momento, a obrigação tributária, entrando no universo administrativo, pelo lançamento, se transforma em crédito tributário já naquele momento. E, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Ele só não é lançador da penalidade. Ele é lançador de todos os outros elementos. Na penalidade, ele que propõe. Esta proposição poderá ser aceita pelo contribuinte ou o contribuinte tem direito à revisão do lançamento. E nós vamos para o artigo 145 do Código Tributário Nacional e no artigo 145 é que nós percebemos que o lançamento é um processo revisional. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no 149. Aqui eu quero focar um pouco essa característica. Quando se fala em processo administrativo no Brasil, não existe. Isso dizer que há uma jurisdição administrativa, o que existe é um processo revisional do lançamento. Nós não temos contencioso, quer dizer, temos um processo administrativo, melhor dizendo, mas não temos um contencioso administrativo. Por exemplo, na França, há um contencioso administrativo tributário. Lá, há funções jurisdicionais por parte do processo administrativo, pelo julgamento da tributação, e nós pretendíamos ter no passado, na década de 70, foi criada até uma comissão com o Geraldo Ateliba, Gustavo Miguel de Mello e Gilberto Iroacanto, para criar um contencioso administrativo, em que aquela defesa administrativa que fosse apresentada, ela tivesse o condão de ser julgado com poderes jurisdicionais por parte da administração. E naquele projeto que foi levado ao Congresso e não aprovado, não foi por decreto-lei na ocasião, o que caberia era um recurso da decisão administrativa, sempre de colegiado, diretamente ao Tribunal Federal de Recursos, ou os tribunais estaduais. O que vale dizer, era como se a primeira instância fosse já com jurisdição, com poderes judiciais. O projeto levado, aliás, muito bem escrito, os 3 eram extremamente competentes, terminou não sendo aprovado, uma reação muito grande, porque não se definia de que maneira haveria a escolha dos julgadores de primeira instância. E eu mesmo fiz objeção nas discussões, participei de reuniões com os 3, de reuniões públicas, e dizer o seguinte: eu acho a ideia excelente, porque nós vamos abreviar, mas é necessário que haja a mesma garantia dos julgadores de primeira instância para que eles, efetivamente, sejam juízes no sentido. Ter a fazenda o direito de ela nomear, de ela participar. Nós teremos, na verdade, a supressão de uma instância judiciária, porque não haverá aquela autonomia e independência do Poder Judiciário. E essa foi a crítica principal que terminou prevalecendo no Congresso Nacional e não foi aprovado. O que nós temos no Brasil não é um contencioso administrativo, é um processo revisional do lançamento. E aqui diz, o lançamento, o regulamento notificado ao sujeito passivo poderá ser alterado.
em virtude de impugnação do direito passivo, recurso ofício, etc. O que me leva, inclusive, também numa tese essa praticamente unitária, na época teve alguns defensores, Rui Barbosa Nogueira chegou a apoiar também a tese, se é um processo revisional de lançamento, e o lançamento ele é constituído pelo 142 por quem tem o direito de lançar, que é a autoridade administrativa, naquele momento o lançamento se tornou definitivo, menos contra a penalidade. Porque ele dizia, o lançamento constitui o crédito tributário. Isso levaria, na interpretação dos 173 e 174, ao 174, quando diz o crédito definitivamente constituído. Definitivamente constituído está com base no 142. A prescrição começa a correr depois do 142, e não quando terminar o processo administrativo, porque, se ele for alterado, o que acontece é um novo lançamento. E, se não for alterado, a autoridade administrativa é obrigada a encerrar o processo em menos de 5 anos para poder entrar em juízo. E, se não conseguir encerrar o processo administrativo, qual é o caminho que o 174 dá? A notificação judicial. Se os senhores lerem o artigo 174, que eu vou ler para os senhores verificam que é o caminho que eles entenderam, os que prepararam o Código Tributário Nacional, para não permitir que a prescrição se constituísse, e vamos pegar o 145. Na minha idade, o problema é a inabilidade manual, e, ao mesmo tempo, a localização de dispositivos é sempre extremamente difícil. Então, os senhores vão ter um pouco de paciência até eu localizar. Então, veja o seguinte, 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contada da data de sua constituição definitiva. A constituição definitiva é aquela que está no artigo 142. Constitui o crédito tributário, é definitiva. Eu posso alterar num processo revisional. E, se eu impugnar, eu vou para um novo lançamento. Agora, se não alterar, é aquele. Mas daquela constituição definitiva corre 5 anos. Vamos admitir que não se termine o processo administrativo. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz para ordenar citação e execução fiscal. E, se eu tiver a constituição definitiva e não fizer, eu posso pedir ao juiz para interromper. Entende? Pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. E a Fazenda tem sempre os caminhos para poder, se não há ainda o processo de execução fiscal, porque não terminou o processo administrativo, tem o protesto judicial. O protesto judicial foi colocado, porque eu pergunto o seguinte, se a Fazenda tem o título executivo para executar, ela precisaria entrar com um protesto judicial para interromper a prescrição quando ela já pode entrar com a própria execução? Uma questão de lógica elementar. Se eu tenho o direito de executar, porque eu vou protestar dizendo, eu quero protestar porque, tendo o direito de executar, eu não quero executar agora, eu quero apenas protestar o meu direito de executar no futuro. Ela tem obrigação funcional de executar. Se foi colocado pelo protesto judicial, foi colocado pelo protesto judicial aqui, quando o processo administrativo de revisão de lançamento não foi concluído, e a Fazenda não querendo perder o direito, porque a constituição definitiva já se deu, ela pode ir ao protesto judicial. Senão, nós teríamos que passar um atestado de imbecilidade aos pais de direito tributário, dizendo, vamos fazer o protesto judicial, que nunca vai ser usado, porque nunca será usado, porque quando ela tiver o título executivo, já que seria no fim do processo administrativo, ela já tem o direito de entrar e não precisa fazer o protesto. Essa palavra, esse caminho, só foi colocado porque é lançamento definitivo 142. E aí começa a correr a prescrição, e não do fim do processo administrativo. Vem o Supremo e nulifica esse protesto judicial. Os senhores não vêem nunca fazendo já protesto judicial, porque interpretaram de que o lançamento é aquele no fim do processo administrativo, quando o que se está discutindo a revisão, a Fazenda tem 5 anos para o processo revisional, os contribuintes têm 30 dias, 60 dias ou 90 dias, a Fazenda tem 5 anos, e, se não completar, tem o direito ao protesto judicial.
Não teria nenhum sentido o processo judicial. Quer dizer, a jurisprudência do Supremo, a interpretação conivente e conveniente do Código Tributário Nacional, não na linha daqueles que fizeram o Código. Eu conversei longamente com o Gilberto. Gilberto é amigo, eu tenho livros escritos. Gilberto foi o principal artífice, Gilberto de Wacant, presidente da BDF, uma das maiores culturas, um dos maiores humanistas que eu conheci na vida, entende? Ele diz, olha, nós pusemos com sentido, não termina o processo administrativo, era esse sentido. O Rui Barbosa Nogueira defendia idêntica posição. Ora, dentro desta linha, eu vou controlar o tempo, senão daqui a pouco. Dentro dessa linha, o lançamento, não há contencioso administrativo, é um processo de revisão feita pela própria Fazenda, em segunda instância, através de um órgão paritário. Mas não é contencioso administrativo. É um processo revisional de lançamento. Agora, esse processo revisional de lançamento, evidentemente, é um processo em que a informalidade jurídica é aquela que deve prevalecer. Muitas vezes nós vemos direitos materiais do cidadão que são afastados por falhas formais. Quando se pede diligências, por exemplo, em processo administrativo, muitas vezes são concedidas, outras não, é que se tem que buscar a verdade material. Se é um processo de revisão do lançamento, por que a busca da verdade material é fundamental? A busca da verdade material é fundamental porque, terminado o lançamento, confirmado o lançamento ou revisto o lançamento, se o contribuinte não quiser pagar, vai ter que discutir em juízo. E se a verdade material for apresentada e for pretender ser desconhecida no processo administrativo por uma questão formal, esse direito de apresentar a verdade material em juízo continua inteiro. Então, a Fazenda vai ter trabalho, a Procuradoria vai ter trabalho e a Fazenda corre o risco de condenação em sucumbência. Por isso, o processo de revisão de lançamento, ele tem fundamentalmente ao contrário do processo judicial, em que erros formais podem tirar todo o direito daquele que está litigando. No processo administrativo é importante a busca da verdade material, porque essa busca da verdade material, ela termina trazendo como consequência a certeza ou não da possibilidade de confirmar aquele lançamento. E se a verdade material, apesar de problemas processuais, for contra a Fazenda, é bom que se decida contra a Fazenda para ela não ter que ter custos e vir a perder em juízo quando a verdade material surge com clareza. Dentro dessa linha é que todos os administrativistas declaram que o processo administrativo, já que a possibilidade pelo artigo 30, inciso 35 do artigo 5º da Constituição, de revisão de todos os atos, de todas as lesões a direitos pelo Poder Judiciário, ter uma informalidade que não existe no Poder Judiciário. A busca da verdade material é principalmente o que se busca na revisão do lançamento. Ver se o agente fiscal, aquele que fez o lançamento, que constituiu definitivamente aquele lançamento, e que só pode ser revisto com a impugnação do artigo 145, ele encontrou ou não a verdade material. A informalidade, portanto, mesmo no CAF, repetidas vezes, aceitam-se diligências, etc., para não haver o risco de se poder estar decidindo por aspectos formais contrariamente. Então, como os senhores percebem, aqueles que prepararam o Código Tributário Nacional, eles entendiam de direito, eram, por exemplo, Rubens Gomes de Souza, o Cid Jorge Costa, inclusive, ele era sócio do Rubens Gomes de Souza, ele fez o Decreto-Lei 406, a Lei Complementar 87. Então, e eu convivi com eles, eu sou formado em 58, desde 57, com Aliomar Baleiro, por exemplo, a segunda edição do livro do Direito Tributário, isso logo depois que foi promulgado o Código, eu fiz umas críticas, mandando para ele em carta, ele faz no apêndice menção e mostrando por que ele interpretaram o 133 daquela forma. Então, essa convivência, que foi, para mim, muito rica, aprendi muito com eles, entende? Demonstra que eles sabiam o que estavam fazendo. O anteprojeto do Rubens é da década de 50. Foi discutido pelo BDF. O livro, que se os senhores localizarem, entende, em bibliotecas, eu tenho um exemplar lá, das discussões de artigo por artigo do anteprojeto do Código, são de uma riqueza monumental.
porque eles gravavam tudo naqueles gravadores de fitas longas, entende? E publicaram. Então, percebe-se que não era a lei, disse, olha, nós vamos ter mais de receita. Quanto é que o Ministério da Fazenda está precisando de X? Então, vamos fazer isso para arrecadar. A constitucionalidade nós vamos ver depois, entende? E eles não fizeram isso. Então, como os senhores veem, há todo um sistema que a legislação ordinária deveria acompanhar. E este é o sentido. E eu quero aproveitar esse final da palestra para não quebrar também, porque para ter um pouquinho de debate, analisar nessa terceira parte por que tudo isso é deformado no exame. Nós passamos a ter um processo inverso no exame de direito tributário, em que nós temos uma pirâmide, em que o topo da pirâmide é o parecer normativo, a instrução normativa, e a base é a Constituição Federal. Me faz lembrar o Edivaldo Brito, que é um grande tributarista, e que uma vez lhe perguntaram, ele foi liberar um preso, ele é advogado na Bahia, num município do interior da Bahia. E o senhor estava lá com um delegado, uma prisão, um delegado meio truculento. Daí o Edivaldo disse, mas, senhor delegado, o senhor há de convir de que isso não está na Constituição, o senhor não tem direito, ele não fez nada, o senhor prendeu porque o senhor achou que tem que prender, nem existe aquela prisão de 5 dias. Isto é contra a Constituição, senhor delegado. O senhor é formado em direito. Ele disse, olha, para mim, só um artigo na Constituição. É o artigo 38, e pôs o revólver 38 em cima da mesa. Entende? Então, muitas vezes eu tenho a impressão, quando se examina questões tributárias, em que a instituição normativa e o parecer normativo vale muitíssimo mais do que a lei ordinária, do que a lei complementar, do que a Constituição. Entende? E isto nós estamos vendo, e agora eu vou entrar em uma análise exclusivamente de natureza econômica, o que leva a Receita Federal e as fazendas da União, dos estados e dos municípios a pressionarem continuamente o contribuinte. Nós criamos uma Constituição, na Constituição, uma federação brasileira que não cabe no PIB. A Federação Brasileira é maior que o PIB, não dá para caber no PIB. Os senhores se perceberem que com carga tributária de 35%, o que nós verificamos é que os serviços públicos aqui são de qualidades muito inferiores. SUS, direito à saúde de todos. Sabem há quantos anos o SUS não é atualizado? Os hospitais que fazem o SUS para poderem gozar dos 60%, há quantos anos eles não têm atualização do SUS? Há 19, desde 1995. Como se não houvesse inflação, como se os equipamentos, os medicamentos, os funcionários dos hospitais não tivessem que ser pagos. Quando os senhores veem, a Fazenda vai fazer um refis especial para as santas casas, para os hospitais, etc., aqueles que não conseguem cumprir o SUS, porque se tivesse que cumprir, daí iam totalmente à falência. Agora, quem não consegue pagar, entende? Saúde e educação. A maior parte dos países não cobram a educação. Quer dizer, essa educação básica, a educação de primeira classe, a educação de universidades públicas, não há pagamento nenhum. Agora, quando as universidades privadas, as escolas privadas, são obrigadas a pagar tributos e vêm com altos, é evidente que quem vai pagar é o aluno. Uma de duas. Ou a escola estoura, o aluno é que vai pagar, se não passar no preço. Sabe quantas escolas foram fechadas no Brasil, segundo o que me disse Sérgio Arcuri, que foi presidente da Associação Paulista de Estabelecimentos de Ensino Médio, depois do ProUni, e que combateu 6.000 escolas. Os senhores acham que é legítimo, num país, 6.000 escolas serem fechadas, num país que precisa de educação? Os senhores leram os jornais hoje ou não? A USP e a Unicamp caíram entre os países emergentes. Nós não temos nenhuma universidade entre os 10 países emergentes, porque o Brasil resolveu fazer do terceiro setor um setor de sustentação de políticas tributárias. O governo dá incentivos fiscais para importação de produtos, porque cada vez que diz eu estou investindo no consumo, reduzindo o IPI, não diz que vai reduzir, não reduz o IPI no mercado interno só para carros brasileiros, reduz para carros estrangeiros. Quando os senhores abrem os jornais de propaganda de carros,
Qual é a fábrica brasileira que faz propaganda de carros? Eu vejo da Hyundai, da Mercedes-Benz, mas não vejo de carros nacionais, incentivado pelo governo que dá políticas anticíclicas e que levou esse pibinho que nós estamos vendo. Porque, ao invés de investir dentro do ambiente... Agora, na medida em que faz políticas anticíclicas e procura tirar do terceiro setor de saúde e educação recursos, criando os problemas que tem criado, o que nós estamos vendo? Há 3 anos o PIB não cresce, porque crescer 2 e pouco%, isso é próprio de país desenvolvido, porque os países emergentes, até a Venezuela, com toda a crise que tem, cresceu mais. A grande parte dos países latino-americanos cresceram mais que o Brasil, e nós passamos a incentivar a importação de produtos. A balança comercial estourou. E a inflação, evidente, começou a estourar, porque o governo, gastando mais, fazendo políticas incorretas, qual é a política que o governo está fazendo agora? Vou controlar a inflação pelo controle de preços, fazendo a mesma coisa que o Maduro está fazendo. Resultado, a Petrobras está sendo absolutamente desfigurada. Deve hoje no mercado mundial 117 bilhões de dólares. O saldo das reservas do Brasil são de 370 bilhões. Deve ser a empresa mundial que mais deve no mercado internacional. E é obrigada a gastar R$1 bilhão por mês para importar a gasolina mais cara e vender mais barata, porque o índice de inflação não pode estourar. E não pode estourar porque não tem controle interno da máquina da adiposidade que levou a essa carga tributária elevada, a não prestação de serviços públicos, ao não atendimento como se deve, e uma política que faz com que o país não cresça. Mas o consumo está crescendo, o consumo errado, com grande inadimplência junto aos bancos, e nós vamos ter que fazer um brutal reajuste que deveríamos fazer agora. Agora, o governo terá coragem, no ano eleitoral, de fazer, qualquer que seja o presidente eleito para 2014, se ele não fizer um brutal ajuste no ano de 2015, o que vai representar um sacrifício muito grande da população, ele estoura o país. Nós viramos uma Venezuela. E, para isso, evidentemente, vai ter que, no período, reduzir a máquina, reduzir consumo, reduzir crédito. Aliás, os créditos têm trazido problemas ao setor financeiro. Agora são os bancos que não querem financiar e têm se partido para a Caixa Econômica, entende? Para os bancos oficiais. Dentro desta linha, o que ocorre? O Brasil corre o risco, a qualquer momento, de ser rebaixado como um país bom para investimento. Se isso acontecer, nós vamos viver um problema seríssimo, porque pode ocorrer também que os Estados Unidos, com a recuperação da economia americana, deixem de financiar e os juros sejam mais elevados lá para, enfim, compensar essas taxas praticamente zero que os juros americanos. Nós poderíamos rebaixamento de um lado e melhoria para aplicação de investidores nos Estados Unidos. Uma fuga brutal de capital. O que faz o governo? Eu preciso sustentar um superávit primário. O que é o superávit primário? É aquele superávit que mostra que o governo tem capacidade de pagar suas contas. Era 3,1, o governo desceu para 2,5, agora se fala em 2,3. Mas, para isso, ele tem que ter dinheiro em caixa. Então, utiliza estratagemas. Atrasa pagamento de dívidas para poder, enfim, Petrobras ter esse dinheiro, obriga as empresas a pagarem dividendos antecipados, níveis estatais, e, mesmo assim, nós estamos com um superávit primário que dificilmente vai ser atingido. Porque a economia está com um PIB fraco, está sem investimentos, sem competitividade, financiando a importação, com balança comercial que no governo do presidente Dilma foi reduzida a expressão nenhuma, e vai ter, no balanço de pagamentos, um déficit de 75 bilhões de dólares. Sabem qual é o PIB do Paraguai? 25 bilhões de dólares. O nosso déficit na balança de pagamentos vai ser 3 vezes o PIB, não o orçamento, o PIB do Paraguai.
Ora, dentro dessa linha, por que eu trouxe aqui para o nosso debate? É evidente que recolher recursos, tirar recursos dos cidadãos é a única forma de melhorar a performance das contas públicas. E aí se utiliza refis. Esse refis não é nenhum gesto de benécia do governo, dizer, não, eu fui injusto, política tributária elevada, os Estados Unidos têm uma carga tributária de 31%, o Japão de 32%, a China pouco acima de 20%. Como nós tomamos 35%, vamos cobrar o máximo que pudermos dos cidadãos. Entende? Mas como cobramos muito, eles não estão podendo pagar, vamos dar o refis? Não é. O refis é feito para gerar caixa para o superávit primário. Eles têm que ter recolhimentos até 31 de dezembro que melhorem o superávit primário. Não é nenhuma benesse. E, em compensação, utilizam certidões negativas para todas as empresas que têm que concorrer, atrasando para que elas sejam obrigadas a pagar, mesmo tendo direitos, porque certidões negativas, na maior parte dos países europeus, não tem certidões negativas. Ninguém precisa apresentar certidão negativa para fazer parte de licitações. Criou-se no Brasil como um elemento de coação ao contribuinte e, quando se pretende obter, todas as dificuldades são apresentadas para que o cidadão venha pagar, mesmo que não deve, para poder entrar em concorrências ou depositar, e, quando deposita, a via crucis para tentar levantar é enorme. Então, dentro dessa linha, compreende-se que o que é aquela técnica de lançamento na busca de verdade material, tão bem pensado pelos pais do direito tributário, nunca é segredo. Quer dizer, nós vivemos, efetivamente, um ambiente que, antigamente, numa época em que eram carmelitas descalças, aqueles que faziam a política tributária, e que Gilberto disse que nós vivemos uma curva tributária. Imagine o que nós temos hoje em matéria de direito tributário em relação a todas as limitações que passamos a ter. Então, eu queria trazer para os senhores uma visão clássica, talvez unitária, não é aquilo que se estuda. Imagine estudar a Constituição, o Código Tributário Nacional, se nós temos instruções normativas e temos pareceres normativos que são de grandes gênios da literatura tributária, nós devemos esquecer esses doutrinadores, que eram uns pobres coitados que acreditavam, porque eles tinham uma concepção de que o Estado é aético. E todos nós sabemos, como dizia o ministro Delfim Neto, que é meu amigo, apesar de ter lhe pedido um IPM e uma abertura, um confisco dos meus bens em 69, quando nós brigávamos também por questão tributária contra o governo, felizmente arquivado. Se houvesse um IPM, não estaria aqui. Entende? Foi aberto o IPM, mas foi arquivado pelo Gomes Silva, pelo ministro da Justiça. Mas hoje ele é meu amigo, temos 5 livros escritos juntos. Mas ele dizia, Ives, o Estado é necessariamente aético. E quando se vê isto, efetivamente, nós chegamos à conclusão que tem razão. E eu concluo com uma frase de um jurista alemão que dizia o seguinte: a necessidade não conhece princípios. E no Brasil, a matéria tributária, parece que também o governo não conhece princípios. Era o que eu tinha a trazer um pouco da minha velhice, do meu mau humor para os senhores, porque quando eu vejo que foi tão bem escrito, tão esquecido, isso evidentemente causa tristeza de um lado e revolta do outro lado. Eu lancei meu mau humor aos senhores, mas eu não podia deixar de aproveitar quando ele me convidou e deu esse tema da revisão do lançamento, de mostrar qual é a minha perspectiva do que é o crédito tributário, a obrigação tributária, o lançamento, como um mero processo revisional e como as garantias materiais foram dadas pelo legislador complementar e são, em grande parte, ignoradas no dia de hoje. Muito obrigado.